recorde do salto em distância quase 9 metros e esse cara usando um dispositivo para transformar energia potencial elástica pulou 7. Eu acho loucura pensar que o recorde do salto em distância quase 9 metros e esse cara usando um dispositivo para transformar energia potencial elástica pulou 7. Eu acho loucura pensar que o recorde do salto em distância quase 9 metros e esse cara usando um dispositivo para transformar energia potencial elástica pulou 7. Eu acho loucura pensar que o recorde do salto em distância quase 9 metros e esse cara usando um dispositivo para transformar energia potencial elástica pulou 7. Eu acho loucura pensar que o recorde do salto em distância quase 9 metros e esse cara usando um dispositivo para transformar energia potencial elástica pulou 7. Eu acho loucura pensar que o recorde do salto em distância quase 9 metros e esse cara usando um dispositivo para transformar energia potencial. O dispositivo faz com que ele vá só para cima. Sem o dispositivo, ele está correndo com uma certa velocidade que o impulsiona para frente. Precisamos ver com o skate, o roller. Ofensiva em curso que continua por parte dos ucranianos, com imagens relatando a destruição de equipamentos russos e até mesmo tropas chechenas, aliadas ao governo Putin, também sendo derrotadas. Até quando vai essa incursão dos ucranianos? Lembrando que o Putin compartilhou nas suas redes sociais que isso não passa de mera provocação e que inclusive impossibilita qualquer tipo de processo de paz. Será que alguma arma mais pesada vai ser utilizada contra os Zelensky? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a usina nuclear de Zaporizhia, que está em incêndio, e aí a gente tem troca de acusações de russos e ucranianos sobre quem é o real culpado pelo ataque. Eu vou discutir aqui quais são as possíveis repercussões e falar um pouquinho também, pessoal, sobre Israel, que nesse momento está numa situação de alerta máximo contra um ataque que, segundo a Fox News, vai acontecer em no máximo 24 horas por parte do Irã e talvez do Hezbollah e de todo o eixo da resistência. Os americanos fazem o maior destacamento desde a Guerra do Golfo da década de 90 e Rússia e China já declararam apoio ao Irã. A gente tem uma guerra de procuração, uma guerra local que vai acontecer ainda essa semana. Enquanto isso, o Hamas nega que vai de fato aceitar um cessar-fogo, uma negociação, e a gente tem o Smotrich e o Ben-Gvir possivelmente sendo punidos pela União Europeia, ou seja, a União Europeia contra Israel. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos,
Tem muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com esse possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua família garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, então bora lá pro vídeo. Ó. Como eu falei para vocês na nossa introdução, a ofensiva que a Ucrânia vem realizando em Kursk não é a primeira vez que a Ucrânia invade o território russo, embora dessa vez sejam tropas ucranianas, oficialmente falando, com equipamentos da OTAN, inclusive com membros de outros países que já foram identificados como membros da Geórgia, membros da Polônia, enfim, e até mesmo alguns dissidentes da Rússia. Só que a grande diferença é que a gente está completando hoje, na segunda-feira, 7 dias da ofensiva quando ela começou e, convenhamos, ela não foi finalizada. As informações dão conta que, por enquanto, o Zelensky, a Ucrânia, já controlou cerca de 1.000 km² do território da Rússia, o que corresponde a mais ou menos ali 28 províncias. Inclusive, alguns dados eles estavam sendo apresentados. Em uma conversação entre o Putin e o governador da região de Kursk, e aí quando o Putin começou a perceber que ele estava divulgando os dados negativos relacionados à incursão ucraniana, ele pediu para o governador ficar em silêncio e que isso eram informações sigilosas, que deveriam ser utilizados pela inteligência da Rússia. Dá a entender que ele não queria que aquilo fosse evidenciado para todo mundo, que é uma ofensiva ucraniana que vem apresentando resultados. A gente já teve a evacuação de mais ou menos 10 mil pessoas da região e no total 70 mil deslocados somente por conta desse conflito. E o pior para a Rússia é que na situação que se encontra, a gente tem algumas imagens sendo compartilhadas, por exemplo, os chechenos. Para quem não sabe, a Chechênia é um grupo, uma regiãozinha que se estabelece ali próximo do Cáucaso, de grande parte da população islâmica, já foi uma grande rival do governo russo. Depois o governo Putin se aproximou principalmente do líder, que é o Kadyrov, e hoje os chechenos lutam em favor dos russos, inclusive na Ucrânia e em outras posições. Os chechenos foram convocados. As imagens que a Ucrânia compartilhou mostram os chechenos capturados. A Rússia tentou acabar com o avanço daquela coluna. A gente teve, por exemplo, alguns drones sendo utilizados e derrotando ali alguns equipamentos russos. Entende? Somado à declaração que o Zelensky deu, que homens sábios aprendem com o erro dos outros, enquanto os tolos, se referindo aos russos, claro, aprendem com seus próprios, e os ocupantes nunca aprendem. Guerreiros destruíram 2 colunas russas de veículos blindados em Donetsk, alegando, pessoal, que a guerra foi para a Rússia e agora os russos sabem exatamente o que os ucranianos estão sentindo. Ou seja, eu trouxe aqui, a minha impressão para vocês. Professor, quer dizer então que agora a Ucrânia ela vai avançar em direção ao interior do território da Rússia ou então vai conquistar o Kursk? Não é a intenção, tá? Eu diria que a Ucrânia está numa crise econômica, uma crise política tão grande que não consegue nem reaver os territórios que foram invadidos pela própria Rússia. Quanto mais anexar uma região invadida pelos russos, não acho que seja o interesse. Na minha concepção, até pela proximidade que tem com Kharkiv, que foi a região que recentemente os russos fizeram uma incursão um pouco mais significativa, a ideia é deslocar parte daquelas tropas. E mais do que isso, abalar a moral do Putin, abalar a moral da Rússia, até mesmo para convencer com que o Ocidente, Estados Unidos, a União Europeia se mobilizem e dar mais ajuda para os ucranianos. Ou seja, olha, com pouco de equipamentos, eu já consigo fazer uma incursão aqui, entrando numa distância de 30, 40 quilômetros em relação à fronteira da Rússia. Pelo menos são as notícias preliminares, é tudo muito fechado, né? Imagina o que eu não posso fazer caso vocês de fato ofereçam mais ajuda militar. Essa é a sensação que eu tenho. Enquanto isso, pessoal, o Putin, ele compartilhou. Eles devem ser eximidos para fora. Estão tentando nos intimidar e minar a nossa estabilidade política. E de fato, eu concordo com o Putin nessa questão, que eu não acho que a ideia da Ucrânia seja de fato dominar algum território da Rússia, como eu falei para vocês. Mas ele fala que
que a Ucrânia sendo utilizada como um fantoche pelo Ocidente, destacando homens que vão morrer na ofensiva só para agradar o Ocidente, para tentar, talvez, né, conseguir um acordo melhor com a Rússia e tal, isso não vai dar certo. E que, inclusive, só mostra como a Ucrânia não deseja paz. Vai lembrar, pessoal, que o Putin, ele até falou, né, olha, eu propus um acordo de paz para a Ucrânia, só que eles, como fantoche do Ocidente, não aceitam. Claro que o acordo de paz que o Putin propôs, ele falava sobre todos os territórios que forem invadidos pela Rússia ficarem na mão da Rússia, ou seja, a Ucrânia perderia Zaporizhia, Lugansk, Donetsk, enfim, né, Kherson e a própria Crimeia, uma situação de neutralidade da Rússia, ou seja, não poderia pertencer à OTAN, e uma desnazi, enfim, né, do país, o que significa muito possivelmente a saída do Zelensky, pelo menos segundo a imposição da Rússia. Mas o Putin deixou claro que essa atitude só demonstra que a Rússia não vai negociar com a Ucrânia. E vale lembrar, pessoal, um ponto bem importante, que a Rússia tem uma doutrina nuclear. Isso não foi falado, pelo menos não dessa vez. Já tiveram outras 300 mil ameaças militares, né? Ameaças nucleares. Estou exagerando, mas é quase isso. Do Medvedev, então, nem se fala. Só que a Rússia, ela fala que ela pode fazer o uso da doutrina nuclear em um dos casos, se tiver uma ameaça à sua integridade territorial. Convenhamos que a invasão de um território que é russo pode ser considerada uma ameaça à integridade territorial da Rússia. Professor, você acha que eles vão usar armas nucleares? Não creio, tá? Mas talvez, estou cogitando aqui, tá? Uma arma nuclear tática como resposta aos ucranianos possa ser utilizada. Quem sabe, pelo menos, tá? Na doutrina nuclear do país. Enquanto isso, a gente teve um ataque que foi feito contra a usina de Zaporizhia. Para quem não sabe, pessoal, Zaporizhia é a maior usina nuclear do continente europeu e estima-se que talvez se tivesse algum tipo de risco, acidente, enfim, né, com a usina de Zaporizhia, a radiação ela poderia abranger uma área territorial 10 vezes maior do que foi o acidente que aconteceu em Chernobyl, por exemplo, na década de 80, na antiga União Soviética, que inclusive ficava no território ucraniano. Ou seja, é um risco. Tanto que o Rafael Grossi, por exemplo, que é o grande representante da Agência Nacional de Energia Atômica, o argentino, representante da Agência da ONU para as questões nucleares, sempre faz visitas, faz vistorias para saber da estabilidade daquele processo. E sempre rolaram acusações mútuas. A Ucrânia acusa a Rússia e a Rússia acusa a Ucrânia. Nesse momento, a usina de Zaporizhia está dentro de um território que está sob domínio da Rússia, ou seja, controle russo. A gente teve imagens sendo compartilhadas de uma torre de funcionamento que estava pegando fogo. E aí o Zelensky afirmou que, na verdade, apesar dos ataques da Rússia, o nível de radiação está normal. E que a comunidade internacional deveria paciente, porque a Rússia usa e sempre usou Zaporizhia para fazer uma espécie de chantagem. Ou seja, sempre que a situação está apertando, ou seja, uma possível incursão ucraniana, com apoio do Ocidente, os caças F-16 chegando, tudo acontecendo, a Rússia coloca fogo numa usina nuclear, sem colocar em risco a própria usina, para mostrar o que pode acontecer caso haja algum tipo de ajuda, algum tipo de intervenção maior do Ocidente. Essa é a visão do Zelensky. Enquanto isso, a gente teve, por exemplo, a Rússia garantindo que foram 2 ataques diretos com drones ucranianos nas torres de resfriamento e até mesmo nos bombeiros que vieram depois ajudar. E tudo isso com anuência, conhecimento da Ucrânia, que mais uma vez faz algo contra ataque contra algo civil. Quando ele fala ataque contra os bombeiros, eles falaram porque eles sabem que eles fizeram, segundo a Rússia, tá? Fizeram ataque em momento e esperaram cerca de 12 a 15 minutos para fazer o segundo ataque. Sempre, geralmente, o corpo de bombeiro chega quando há um acidente, um tipo de risco para o seu lugar, em torno de 6 a 7 minutos. Ou seja, é o objetivo também dos ucranianos atingir alvos dos bombeiros. E que a Ucrânia utiliza esse tipo de ataque para colocar a Rússia contra a parede e colocar o Ocidente contra a parede. Opa, não vão me ajudar? Se vocês não me ajudarem, olha o que pode acontecer com a usina nuclear. E aí, pessoal, quem que vocês acham que foram, né, os responsáveis pelos ataques? Os ucranianos ou os russos? Fato é que, pelo menos pelas informações, tanto da Rússia como da Ucrânia, quanto da própria Agência Nacional de Energia Atômica, não há risco nuclear no momento. Ainda não. A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes sendo compartilhadas por uma série de mídias ocidentais. E aquelas que tem isso, tá? Por fontes oficiais mesmo. A gente pega, por exemplo, John Kirby, que é uma assessora especial para as questões de segurança dos Estados Unidos, colocando que, nesse momento, os Estados Unidos estão se preparando para um ataque em até no máximo uma semana. Sendo que Israel já declarou que, no momento, está numa situação de alerta máximo. As suas defesas estão completamente preparadas.
Israel, inclusive, coloca que caso haja algum tipo de ataque dos iranianos ou do chamado eixo da resistência, uma resposta nunca antes vista pode acontecer. O que, aliás, levanta a hipótese que Israel até estaria torcendo para esse ataque acontecer. Óbvio, pessoal, não contra algo civil, né? Não acho que o governo israelense queira a morte dos próprios israelenses, judeus, enfim, tudo tal. Mas fazer um ataque contra Ismail Haniyeh no Irã, eu que Israel já sabia que algum tipo de resposta o Irã teria que dar, porque convenhamos um ataque que feriu a soberania iraniana. Aqui não estou discutindo mérito, estou discutindo a parte geopolítica da coisa, tá? Então o Irã ia responder. O Irã respondendo, abre precedente para Israel responder ainda mais. E a gente já teve falado do próprio Benjamin Netanyahu e de outras lideranças militares que Israel sempre atacou os tentáculos, ou seja, dando a ideia que o eixo da resistência é um grupo de países e grupos que lutam contra a interferência dos Estados Unidos e dos seus aliados, principalmente Israel do Oriente Médio, tem os seus tentáculos, como Hezbollah, Hamas, Hassanica, a resistência islâmica do Iraque, membros do Paquistão, os Houthis do Iêmen, mas que a cabeça pensante, que é o Irã, nunca tinha sido atacada. Ou seja, contra a hipótese que Israel está meio que torcendo para um ataque que não causa muitos danos, claro, para que Israel possa responder de maneira mais efetiva. Algumas mídias colocam, inclusive, de um ataque preventivo em Israel, ou seja, antes que o Irã, ou até mesmo o Hezbollah, ou outros grupos do eixo da resistência façam um ataque, Israel vai atacar de maneira preventiva, como aliás já o fez, por exemplo, na Guerra dos 6 Dias, lá em 1967, tá? A gente tem a Fox News colocando que o ataque ele vai ser feito dentro de 24 horas. Pô, essa notícia é um pouco antiga já, antiga assim, né? Eu fui feita de manhã, tô gravando pra vocês aqui na segunda-feira à tarde. Então, se tiverem corretas as informações da mídia americana, o ataque pode acontecer mais tardar na segunda-feira à noite ou terça-feira de manhã. Então, numa situação pré-guerra, tá? E tudo isso com o Wall Street Journal dando conta que, na verdade, as provas disso são destacamento de foguetes e mísseis que são feitos publicamente, tá? Com a inteligência, imagem satélite, captura de imagens, cuidando o deslocamento que Irã e Hezbollah estão fazendo. E dá a entender que o ataque que o Irã costuma fazer, ou seja, de maneira conjunta, de maneira simultânea, a gente não tem muitas informações. Porque uma coisa, por exemplo, a gente fala, galera, o Hezbollah está bem na fronteira. Não é tão poderoso como os iranianos, mas bem na fronteira pode causar um impacto significativo. O Irã, ele é muito mais poderoso. Só que a gente fala de mísseis ou foguetes, se for igual ao que aconteceu, por exemplo, da última vez, que podem demorar algumas horas para conseguir chegar no território também, facilitando a defesa. Na época, inclusive, a Arábia Saudita e Jordânia, que nem são aliados de Israel, mas não quiseram abrir o seu espaço aéreo para passagem de mísseis e foguetes iranianos, também podem eventualmente ajudar na defesa, entende? Outro ponto importante, o ataque vai acontecer. Esse ataque vai ser contra alvos civis ou contra alvos militares. O Irã, por exemplo, ele se reuniu com o Shoigu, a liderança militar da Rússia, no Irã, recentemente. E a gente teve ao pedido por parte do Putin, né, na verdade foi o Shoigu, mas foi o porta-voz do Putin, para que o Irã não alveje alvos civis, porque algum tipo de resposta mais forte poderia acontecer. Então está tudo muito nebuloso, mas infelizmente, para quem pensa na paz mundial, a gente deve ter resposta aí nas próximas horas, tá? Enquanto isso, os americanos, eles estão fazendo o maior destacamento militar do Oriente Médio desde a Guerra do Golfo, lá de 1991, que é envolvendo inicialmente Irã, aliás, Iraque e Kuwait. A gente tem informações dos Estados Unidos colocando caças F-22, cruzadores e destroyers, que contêm, né, defesa contra mísseis balísticos, que possivelmente serão utilizados pelos iranianos ou até mesmo pelos libaneses. Lá, a gente tem, pessoal, submarino de propulsão nuclear, o USS Georgia, sendo colocado ali para o Oriente Médio, e submarino de propulsão nuclear. Alguns, inclusive, com capacidade de ogivas nucleares, não sabe se carregado ou não para essas ogivas, e até mesmo porta-aviões, o Theodore Roosevelt e agora o Abraham Lincoln, sendo destacado para a região. Tudo isso para defender Israel. Para lembrar que, apesar de algumas lutas envolvendo Biden, Benjamin Netanyahu, Biden e Smotrich, Itamar Ben-Gvir, que são ministros um pouco mais radicais do governo, os Estados Unidos prometeram apoio explícito. O White House chama o destacamento dessas tropas para a defesa de Israel. Porém, os americanos, o pessoal conta, inclusive, com uma série de bases militares instaladas próximos do Pérsico, ali, né, próximo ali da Península Arábica, que tem regiões importantes, como o Estreito de Hormuz, o Estreito de Bab-el-Mandeb, e convenhamos que o próprio Oriente Médio, que é a região que é o berço das três mais tradicionais regiões monoteístas, é uma região de, é quase um enclave, um nó geográfico entre a África, o restante da Ásia e a própria Europa, e tem um recurso mineral super importante, estamos falando de petróleo. Estima-se que próximo de 60% das reservas mundiais de petróleo estejam no Oriente Médio. Professor, mas o Irã, o Hezbollah não vão conseguir combater sozinho Israel, ainda mais com esse apoio da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, concordo com vocês. Mas tivemos, por exemplo, o anúncio de apoio do Paquistão. O Paquistão anunciou, não que vai atacar Israel, claro, mas anunciou a cessão de alguns equipamentos. A própria Rússia, lembrando que a Rússia já utiliza um tempo no conflito entre Rússia e Ucrânia, drones kamikazes iranianos, e na reunião que foi fechada ali com o Shoigu e o Irã, foi prometido um acordo militar em alto nível, inclusive com repasse de equipamentos. Tudo muito nebuloso, não sabemos ainda exatamente quais. E a gente teve declarações da China que houve um telefonema para o ministro das Relações Exteriores do Irã e que eles garantiram, pessoal, um apoio muito grande para os iranianos, alegando que eles defendem o Irã, o direito do Irã da autodefesa, alegando que o que Israel fez de atacar o Ismail Haniyeh dentro do território iraniano sem autorização do Irã não está certo, e por isso eles defendem os iranianos. Claro que também mostrou que até então que agora a Rússia e a China vão apoiar o Irã, e quando o Irã atacar Israel respondeu o Irã, então a China e a Rússia vão atacar Israel, que os Estados Unidos vão entrar, vai ter uma guerra. Não acho que seja isso, tá? Porque na minha concepção, o apoio que os Estados Unidos e a União Europeia, mas principalmente os Estados Unidos, dá para Israel é muito maior do que eventualmente a China e a Rússia dariam para o Irã se ele fosse atacado. Então acho que Rússia e China defenderiam tanto os iranianos quanto um ataque excelente. E você, cara, acha que tem objetos sobre isso? Tá?
finalizar, a gente teve a convocação para o dia 14 e dia 15 de agosto agora, dos Estados Unidos, do Catar e do Egito, de Israel e Hamas para estabelecimento de um cessar-fogo. E o Irã falou, tá, olha, por mim não tem nenhum problema. Uma coisa é a gente tirar Israel da Palestina, outra coisa é responder o ataque que foi feito. São coisas diferentes. Então, se o Hamas quiser negociar com o israelenses, eles estão dentro do direito deles. Aparentemente, Israel aceitou, mas ao mesmo tempo matou o Ismail Haniyeh, matou o número 3 do Hamas, matou agora o grande líder da Jihad Islâmica, que estava naquela... E aqui, de novo, eu não estou analisando o mérito entre ele devia ser eliminado ou não. Não é isso que eu estou discutindo. Eu vou a parte geopolítica da coisa. O líder da Jihad Islâmica, que estava no complexo escolar, né, que segundo Israel, além dos deslocados palestinos, também tinha liderança desses grupos. O que o Hamas falou, tá vendo? E isso é sinal de algum grupo que quer tentar estabelecer a paz? É claro que não. Então, o Hamas, ele alegou que não vai negociar com Israel por conta dos ataques que ele está fazendo para as principais lideranças do Hamas. Enquanto isso, a União Europeia também mostra uma certa chateação, vamos colocar assim, não com Israel exatamente, mas com o governo israelense, principalmente com alguns ministros. Eu foco muito para vocês a figura de dois, porque são os dois mais importantes, essa ala mais radical do governo Netanyahu, que é o Itamar Ben-Gvir e também o Smotrich, responsável pelas finanças do país. Os solicitaram recentemente que eles só têm o grande objetivo deles, primeiro, é deslocar toda a população da palestina da faixa de Gaza e fazer com que, como tem sendo feito na Cisjordânia, a construção de assentamentos, deslocamento de palestinos, tem que ser feito também na faixa de Gaza, e mais, que eles só deixam chegar a ajuda humanitária de Israel na faixa de Gaza, porque senão a comunidade internacional condena excelência. E eles precisam seguir algumas leis internacionais. Isso é muito ruim, porque eles acham moral e ético que tenha algum tipo de bloqueio de alimentos e de água, enquanto não tiver devolução dos reféns palestinos. O Joseph Borrell, representante da União Europeia, colocou que isso é um anúncio de líderes de Israel que estão querendo declaradamente, ao longo do dia, cometer crime de guerra, e por isso esses indivíduos devem ser sancionados, coisa que pode acontecer por parte da União Europeia no futuro próximo. Será que isso abala as relações entre Europa e Israel? Ou às vésperas de uma guerra? Não acho que seja uma boa para Israel. Beleza, pessoal? Deve ter os principais acontecimentos. Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, um beijo, abraço e tchau, tchau.
amigos. Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula de reta final, para você que vai fazer a prova do CNU. Tudo bem? Eu sou a professora Nelma Fontoura.